Você vai abrir a sua Bíblia lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, vamos ler dos versos 1 ao 7. Lucas 5, versos 1 e 7. E o tema da mensagem é a grande pesca maravilhosa e suas lições. Um texto muito conhecido, mas o que eu acho mais lindo é que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E eu tenho certeza que essa palavra ela vai tocar no seu coração e que Deus deseja tratar com algumas pessoas de modo muito particular. Quem achou, diga amém. Então vamos lá, Lucas 5, do 1 ao 7. E diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, ou seja, volta ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandais, lançaremos a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Você pode dar um amém pela palavra do Senhor? E aí eu já quero começar aqui com a introdução, né? Os pescadores eram experientes, talentosos e capacitados e conheciam todo tipo de estratégias de pescaria. Afinal de contas, esse era o seu sustento. Mas vemos nessa passagem que trabalharam a noite toda. Repitam comigo, trabalharam a noite toda, mas nada apanharam. Imagino que esgotaram suas forças no empenho daquele trabalho. Usaram todas as estratégias possíveis e todo o seu conhecimento sobre pesca, mas o resultado continuou sendo o mesmo, um insucesso. Enquanto eu estudava aqui essa palavra, né, Deus ele me trouxe à memória quantas coisas eu já tentei na minha vida, eu tenho certeza, quantos planos, né? E aí, às vezes, quem aqui de repente não sonhou com um negócio, né? Eu vou vender isso daqui, vou arrebentar, vou ser muito bem sucedida. E aí você vai, você planeja. E aí quando você está diante ali da situação, você está fazendo tudo certinho e o resultado não vem. Talvez você esteja estudando para um concurso, é um sonho que você tem, é um projeto que você tem, né, Ramon? Você comprou o maquinário, você esfrega o sofá direitinho, você faz tudo direitinho, mas parece que o resultado não vem. Então eu imagino a frustração desses pescadores a noite toda, em alto mar, eles estavam, né, utilizando as ferramentas corretas, no lugar certo, onde é que se pega peixe? No mar, mas nada eles conseguiram apanhar. E aí eu lembrei também do pastor, né? O pastor, ele conta uma história quando ele era criança aqui. Quem conhece aqui o centro esportivo? Né? Ele falou que a mãe dele fez um monte de sacolés, não foi isso? Para ele poder vender. E aí eu fiquei imaginando, ela passou a noite toda, tadinha, lá preparando os sacolés. E ele, como criança, criou uma expectativa, né? Tinha evento lá, eu vou vender muito e vou sair com muito dinheirinho, né? E aí eu lembrei dessa passagem aqui, né, dessa história que ele me contou, algo simples, mas eu pude ali lembrar da frustração dele. E aí ele conta que ele foi todo bobinho, centro esportivo lotado, tinha evento com a caixinha de isopor dele, e ele falou que ele parecia invisível, que as pessoas passavam, aí ele começou, olha o picolé, aí ninguém ouvia. Olha o picolé, ninguém ouvia. E aí ele falou que, por fim, ele se sentou do lado da caixinha de isopor, chupou quase todos os sacolés e foi para casa muito frustrado porque ele não conseguiu vender um sacolé. Imagina a frustração, né? É uma história muito bobinha, mas é assim que a gente se sente às vezes, né? Parece que a gente está invisível, né? Às vezes você coloca um negócio para vender lá no Instagram, no Facebook, né, Daniel? Você cria aquela expectativa, eu tenho esse projeto, eu estou fazendo tudo certo, eu estou lançando a rede,
verdade, né? Eu estou ali politicamente correto, eu estou na igreja, eu sou dizimista fiel, e por que as coisas não acontecem, né? Mas eu tenho certeza que o Senhor vai te dar a resposta que você precisa, amém? E aí, mediante aqui essa passagem, eu separei aqui alguns pontos, né? Vamos falar da atitude dos pescadores, né? E da atitude do mestre, porque o que importa mesmo de verdade é a atitude do mestre e o que ele pode fazer a partir do momento que a gente dá espaço para ele mudar ali o nosso cenário, para ele entrar no nosso barco, né? Primeira atitude aqui dos pescadores, desceram do barco. Eu quero perguntar para você, quantas vezes, diante de uma grande frustração, diante de um não, diante de um resultado que você não esperava, você desceu do barco? E a primeira atitude deles foi descer do barco. O que esse barco representa na nossa vida aqui, contextualizando, trazendo para o dia de hoje? O barco representa o centro da vontade de Deus, o lugar onde Jesus gostaria que estivéssemos. Descer do barco significa sair da direção de Deus, significa abandonar a igreja, significa deixar aquele posto que Jesus nos preparou. Não desça do barco, porque ele é um instrumento que nos levará ao lugar onde Jesus vai nos honrar. Quem nunca, meus irmãos? Quem nunca? Você está ali na igreja, como eu falei, né? Você está na igreja, você está ali até às vezes no casamento, num relacionamento, no seu trabalho, você está fazendo tudo certinho, mas eu quero dizer para você nessa manhã, não saia do seu barco. Se você orou a Deus para te colocar numa igreja séria, numa igreja que prega a palavra, né? Como bem disse a irmã Vanessa, independente do que aconteça, glória a Deus pela vida de vocês, porque o nosso barquinho aqui do Ministério de Ensino Palavra Viva balançou algumas vezes, tentaram jogar água, né? Mas ele não afundou e vocês permaneceram. Eu tenho certeza que para aqueles que permaneceram firmes na igreja que o Senhor colocou, ele tem algo especial. Talvez você tenha orado, né? Você orou pelo seu casamento, você orou pelos seus filhos, e aí diante de um grande desafio, você pensa em sair do barco. Deus diz para mim e para você, eu não te autorizo a sair do barco. O que significa o barco? O centro da vontade de Deus. Quando você sai do barco por você não acreditar, por você de repente achar, eu já tentei demais, esse não é o meu lugar, você automaticamente não sai só do barco, pastor. Você sai do centro da vontade de Deus. Então você que entrou aqui pensando em sair do barco, Deus diz para você, não saia do barco, eu não te autorizo. Ah, pastora, mas o barco está balançando. Ah, pastora, mas eu não pesquei nada. Ah, pastora, mas eu já estou aqui parado no mesmo lugar há muito tempo. Continua no barco. Eu posso ouvir um amém? Segunda atitude dos pescadores, desceram do barco, porque a partir daí eles se tornaram discípulos, né? Tamanha foi a experiência, até então eles eram pescadores. Segunda atitude, lavaram as suas redes. Lavar as redes significa, chega, não vou tentar mais, né? Eles já tinham tentado a noite toda, e aí nada, nem um peixe, meus irmãos. E aí eles decidiram lavar as redes. As redes representam o talento, a capacidade, as promessas, os projetos que Deus colocou dentro de nós. Lavar as redes significa enterrar e jogar fora tudo aquilo que Jesus colocou dentro de nós. Se o barco representa aquilo que nos conduz, as redes representam as ferramentas que nós iremos usar em favor da obra de Deus. Não lave as suas redes, não desista daquilo que Deus te deu. Quando a gente está ali na expectativa, né, quando você está ali no barco, você está no barco, o barco representa, né, o centro da vontade de Deus, e as coisas não acontecem, né, nosso primeiro desejo é entregar as nossas ferramentas, né, isso daí não só na igreja, às vezes no seu relacionamento conjugal, às vezes no seu relacionamento com os filhos, a sensação, eu já tive essa sensação, não dá mais, chega aqui no ministério. Teve um momento que, sinceramente, né, pastor, né, Seite, que a gente olhava assim um para o outro, não é possível que as pessoas, algumas não estejam entendendo que a gente está aqui, que a gente está lutando para fazer o certo, né? Tem um dia que eu falei para o Ney, hoje eu não vou fazer visita, né? Eu vou lavar as minhas redes, porque a sensação que eu tive momentaneamente era que não estava valendo a pena. E Deus falou comigo, não, eu não te autorizo a lavar as redes. Então, em nome de Jesus, você sabe exatamente o que Deus colocou na
tuas mãos seus talentos, suas habilidades, sua família, coisas que você perdeu noites de sono ali orando, chorando, e aí você finalmente conquistou, né? Mas junto com a conquista vem as lutas para você manter. Você pede a sua família, Deus te abençoa, mas depois vem todo um processo para você manter, né? E Deus diz para você: não largue as ferramentas que eu coloquei nas tuas mãos, por mais difícil que seja, né? Como eu falei, talvez essa semana aconteceram coisas que você pensou: não quero mais, não tenho mais forças, né? Essas ferramentas não são para mim, esse ministério não é para mim, esse relacionamento não é para mim, esse concurso que tanto eu tenho buscado aprovação não é para mim. Irmão Mário, não lave as redes, continua no centro da vontade de Deus, continua buscando que no tempo certo, debaixo da palavra dele, a tua vitória vai chegar. Amém? Então continua, não desista. E aqui continuando, a gente falou das atitudes, né, dos pescadores. Eles desceram do barco, né, saíram do centro da vontade de Deus e lavaram as suas redes, né? Eles entregaram ali as suas ferramentas, pronto, não quero mais, não vou mais tentar. Mas agora vamos para o que realmente importa: atitudes de Jesus em relação aos pescadores, né? Primeiro, Jesus os observou, né? Diz assim na palavra: ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. E eu quero dizer para você que enquanto você está ali dentro do barco, esperando coisas que ainda não aconteceram, orando por milagres que ainda não aconteceram, milagres esses que você nem acredita que vão acontecer, né? Eu quero dizer para você que Jesus, ele te observa o tempo todo. E já teve situações na minha vida que eu pensei: poxa, Jesus, se eu fosse você, olha que absurdo, eu já teria abençoado essa pessoa, porque às vezes você vê a pessoa está na casa do Senhor, a pessoa está buscando, a pessoa está orando, a pessoa é corretíssima em tudo. E por que Jesus fica só observando aquela pessoa? E aí a resposta vem, né? Deus, ele sempre quando eu, né, tento entender o porquê de às vezes alguns milagres demorarem tanto, porque a gente, né, pastor, a gente fica: ai, Senhor, abençoa, Senhor, porque se eu não estou aguentando, imagina a pessoa que está esperando a promessa, né? Mas Deus diz assim: eu não posso errar. Eu estou preparando o milagre dessa pessoa, a resposta dessa pessoa, mas eu preciso preparar essa pessoa para o milagre que eu tenho para ela. Você pode dizer um amém? Porque eu já conheci pessoas que estão ali na igreja clamando: Senhor, eu quero um emprego. Senhor, eu quero um emprego. E aí Deus vai lá e ele não abre, ele escancara uma porta. Ouviu, né, irmão Mário? Quando Deus te abençoar, continua firme, né? E aí a pessoa, ela não sabe administrar. Ela não sabe administrar, ela está firme ali, né, sem o emprego. Depois que Deus abençoa, Daniel, a pessoa: não tenho mais tempo de ir para a igreja, não tenho mais tempo de buscar Deus. Então, às vezes, Deus, ele mói a pessoa, e ele só vai liberar a bênção quando aquela pessoa estiver preparada. Mas em todo tempo, ele não deixa de nos observar. Então, eu quero dizer para você que no teu barquinho, aí nesse processo da espera do milagre, Jesus, ele nos observa, e a sua reação também vai determinar muito tempo que esse milagre vai chegar. Amém? Quando ele observou os pescadores, ele enxergou o problema, mas também a solução. Deus, ele quando nos vê, na verdade, ali na provação, ele já sabe exatamente o que nós precisamos. Então, quando Deus, ele fica em silêncio, não é porque ele é mau, porque ele quer o nosso mal. É porque ele já visualiza lá na frente a obra linda que ele tem na nossa vida. Mas precisamos estar preparados, né, para viver aí esse milagre. Vamos lá, segunda atitude que Jesus teve, né? A primeira, ele observou. Então eu quero dizer que Jesus te observa todo o tempo, mesmo quando parece que ele não está vendo, que ele não está se importando, que ele está sendo indiferente. Você pode olhar para o seu irmão e falar assim: Jesus está te observando. Fique esperto. Segunda atitude: primeiro, pastor, Jesus, ele vai te observar. Vamos ver se a Ana Carla está disposta a passar pelo processo. Vamos ver se essa mulher está disposta a ir para a igreja sozinha e mesmo assim pular, se alegrar, sorrir, né? Então ele está te observando. Mas chega um momento que Jesus decide entrar no barco. Você pode dar um glória a Deus? Olha só, olha aqui, a grande razão de eles terem fracassado foi o fato de Jesus não estar no barco. Às vezes fazemos tudo exatamente da maneira certa, né?
mas a gente não dá liberdade para Jesus entrar no nosso barco e agir de maneira plena. E eu quero dizer para você que Jesus não entra no barco que está sujo. Jesus não entra no barco que tem mazela. Jesus não entra no barco que está cheio de orgulho. Jesus não entra no barco para fazer a obra mais ou menos. Se ele entrar no barco, né, ele vai limpar o barco, porque ele precisa de um ambiente favorável para realizar o milagre. E às vezes você fala, pastora, mas eu já convidei Jesus para estar na minha vida, né? Mas será que a sua vida está com um ambiente adequado para Jesus entrar e para ele fazer exatamente o que você precisa? Então, em nome de Jesus, se dentro do teu barco tem entulho, tem coisas que de repente estão impedindo a presença do Mestre, esvazia o teu barco para que Jesus tenha liberdade de agir no meio dele. Eu posso ouvir um amém? Esteja disposto a tirar da tua vida tudo aquilo que tem impedido de Jesus entrar nela e fazer a obra por completo. E continuando aqui, os peixes podem se esconder, o barco pode balançar, o vento e o mar podem agitar, mas quando Jesus está no barco, tudo acontece como ele quer. Ninguém pode impedir o seu agir. Nessa manhã eu creio em nome de Jesus, né? Não é mais um culto, é a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, se você tomar posse, se você crer nessa palavra, porque se você observar os discípulos, eles já tinham, os pescadores, eles já tinham lançado a rede várias vezes. E às vezes, de repente, você possa estar pensando, pastora, mas eu já tentei tantas vezes, meu filho não tem jeito, meu marido não tem jeito, homem não presta. Fechei meu coração, abre o teu coração em nome de Jesus, né? Enfim, porque Jesus ele faz exatamente isso, né? Quando ele entra na nossa vida, ele traz uma nova perspectiva, né? Então, em nome de Jesus, que você possa abrir o seu coração e que você possa entender que Jesus, que o Mestre, ele é poderoso para trazer exatamente aquilo que você precisa e do jeitinho que você precisa. Você pode dar um amém? Terceiro, né? Então Jesus ele entra no barco. Terceiro, Jesus ensinava a multidão no barco. Vocês observaram que Jesus ele observa, depois ele entra no barco, e aí depois que ele entra no barco, ao invés dele realizar logo o milagre, ele ensina a multidão ali, né, à margem ali, né, do mar, ele fica falando ali, né, da palavra de Deus, né? E aí eu pensei assim, poxa, se você está com Jesus dentro do seu barco, se você passa a noite toda ali à espera de um milagre, e o que você espera? Eu quero o milagre, eu quero o milagre. E não é muito comum, né, pastor? Acontece até comigo, da gente querer logo a resposta, da gente querer logo o milagre. Mas olha o que Jesus faz, né? Antes do milagre material, Jesus cuidou das coisas espirituais do Pai. Talvez você esteja pedindo um milagre material, mas antes de fazer o milagre material, Jesus ele precisa tratar algumas coisas com você. Então, talvez você esteja pedindo errado. Peça pelo milagre, mas também peça, Senhor, eu quero ser cheia da Tua presença. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero estar na Tua casa. Eu quero estar no culto de manhã, se possível à noite e se possível na quarta-feira, porque a gente quer um milagre, mas a gente não quer pagar o preço. Às vezes um frio deixa a gente debaixo da coberta. A gente diz que ama a Deus, mas às vezes por preguiça a gente não vai à sua casa. A gente diz que ama a Deus, mas a gente negocia estar na sua presença por coisas tão pequenas, né? Então, em nome de Jesus, que você possa buscar por coisas materiais, mas que você possa desejar estar na presença do Mestre simplesmente para conhecê-lo, para adorá-lo em espírito e em verdade, né? E olha o que eu aprendo, né? Eu aprendi uma lição muito importante quando Jesus, antes de fazer o milagre, ele ensinava a multidão, né? Eu aprendi que Jesus nunca vai começar pelas obras terrenas, mas pelas coisas espirituais. Lembra-se do paralítico que desceram pelo telhado onde Jesus estava? O que Jesus primeiro diz? Perdoados estão os teus pecados. Antes dele ter a cura física, ele teve a cura da alma, ele recebeu a salvação. Então, antes de Deus, né, te conceder esse milagre, te conceder essa restauração, de repente, do teu casamento, da tua família, te dar essa aprovação aí, de repente, no teu concurso, ele precisa tratar das coisas espirituais. Eu posso ouvir um amém? Depois, outra atitude de Jesus, né? Ele manda voltar ao mar, né? Primeiro Jesus observa, né? Depois ele entra no barco, depois ele fala da palavra de Deus, e aí depois ele fala assim, agora volta ao mar alto.
Jesus poderia muito bem realizar o milagre de onde eles estavam, pois como Deus, ele pode fazer o que bem quer. Mas por que Jesus ordenou que eles fossem para o meio do mar? No meio do mar não havia beira de praia e nem multidão. Era só Jesus e os pescadores. E Jesus queria intimidade e profundidade no relacionamento com os seus discípulos. Eu quero dizer para você nessa manhã que para realizar o milagre, para completar a obra que Ele tem na sua vida e na minha vida, a gente precisa de relacionamento com Ele, a gente precisa de intimidade. E às vezes a gente confunde muito, meus irmãos, está errado. Às vezes a gente fica esperando o domingo. Eu não preciso esperar o domingo, eu não preciso esperar o culto para eu ter intimidade com Deus. Eu não preciso esperar uma voz de comando do pastor, da pastora, da obreira Vanessa para eu sentir a presença de Deus. Essa intimidade eu preciso buscar diariamente. Então o que Jesus faz? Jesus observa, Jesus entra no barco, Jesus dá o alimento espiritual e aí no momento crucial Deus separa aqueles pescadores para viver uma experiência única com eles. Eu quero dizer para você também que quando chegar o momento do seu milagre, talvez Deus te separe de algumas pessoas, porque muitas pessoas não vão entender o que Deus vai fazer na sua vida, tá bom? Mas você precisa perseguir todos os dias, não só no domingo. Você não precisa de mim nem do pastor para sentir a presença de Deus. O Espírito Santo, ele habita em você. E todos os dias ele clama por esse relacionamento. Como eu falei aqui uma vez no início da nossa conversão, a gente sente aquele desejo, aquele desespero, de orar, de buscar a face do Senhor, mas infelizmente, quando não vigiamos, com o passar do tempo, com a correria do dia a dia, esse desejo vai se esfriando, mas está errado. Esse desespero, pastor, esse desejo de buscar relacionamento, esse desejo, essa vontade de falar com Deus, ela precisa existir dentro de mim, de você, todos os dias. É uma chama que não pode se apagar. Ah, pastora, mas a minha chama está bem fraquinha. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus acenda essa chama, que você possa crer nessa palavra, que você possa crer num Deus que tem o poder de, debaixo da palavra dele, mudar a história, mudar cenários em nome de Jesus, E aí Jesus manda que os pescadores voltem ali ao mar alto, porque ele desejava intimidade, E caminhando aqui para o fim, Jesus diz assim: lançai as vossas redes. E aí me colocando no lugar de Pedro, tanto é que Simão, Simão Pedro, ele diz assim: Senhor, mas a gente já pescou a noite toda. Talvez esse seja o seu pensamento quando eu disse para você, baseado na palavra do Senhor. Não desista, continua lançando a tua rede, mas agora debaixo desta palavra, porque às vezes a gente lança da forma errada. E aí eu imagino, você está tentando, e aí eu pego, a pessoa já fez uma prova para um concurso 10 vezes, e aí eu chego para você e falo assim: faz de novo a mesma prova, tenta para o mesmo concurso. Qual é o sentimento que vem? Mas de novo, eu já fiz, eu já estudei, eu não passei. Então eu imagino que quando Pedro falou, mestre, mas nós já pescamos a noite toda, Foi ele dizendo assim: mas a gente não conseguiu. Mas Pedro obedeceu, porque naquele momento quem estava dando a ordem para ele lançar as redes era o mestre. E da mesma forma, ele diz para mim e para você: se você tinha desistido, em nome de Jesus, tenta de novo. E quando a gente está no processo de tentar, pastor, o que a gente fica esperando? Uma estratégia diferente, Você vai para um culto: Senhor, eu quero uma resposta. Mas quando a gente está pedindo acerca de coisas que a gente vem tentando, o que é mais interessante a gente ouvir, É uma profecia, de que algo novo vai chegar, uma estratégia nova. Mas e quando Deus diz para você: volta para sua casa, volta para o teu trabalho, volta para o teu quarto e continua fazendo do mesmo jeito, porque na verdade não é o método, é a sua fé naquele que pode fazer. Eu posso ouvir um amém? Então, Jesus diz: lança as redes novamente. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Todas as circunstâncias eram contrárias à ordem imperativa de Jesus. Tenho certeza que, obviamente, alguns pescadores, Jesus não sabia nada de pescaria. E eu tenho certeza, eu posso garantir,
que nesse momento alguns nem devem ter acreditado. Tipo, poxa, ele pode ser o mestre, mas quem entende de pescaria somos nós. Quem passou a noite toda em alto mar, tentando pescar peixe, não pescou nenhum peixe, não foi ele, foi eu e você. Mas mesmo assim, né, Simão foi lá, obedeceu ao mestre e debaixo daquela palavra, ele lançou as redes. Aprenda uma lição com isso. Preste muita atenção agora. Não podemos fazer se Jesus não estiver conosco. Jesus diz em João: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você pode ser a melhor pessoa, você pode ter faculdade, você pode ter habilidades, mas sem Jesus nós não podemos absolutamente nada. Então, em nome de Jesus, deixa o teu orgulho de lado, deixa, a gente às vezes, eu costumo dizer isso repetidamente, porque infelizmente é uma verdade. A gente coloca às vezes Jesus dentro de um potinho. Eu já tentei várias vezes e eu não consegui. Mas aí eu pergunto para você, será que você tem tentado da maneira correta? Eu conheço pessoas que elas permaneceram firmes ali, oraram durante anos, e às vezes a sensação que eu tinha humana era de que nada iria acontecer, mas glória a Deus, porque essas pessoas permaneceram na posição e o Senhor honrou, né? E como eu falei aqui, você pode ser a melhor pessoa, você pode conhecer todas as estratégias, mas o único que alcança o impossível é Jesus. Talvez você já esteja dentro do barco, talvez você já esteja no alto mar, né? E talvez você já tenha lançado as redes várias vezes, assim como esses pescadores. Mas a grande diferença é que hoje, de modo sobrenatural, de modo especial, pega essa situação, pega esse problema, pega essa frustração, pega esse sonho, pega esse desejo e verdadeiramente fala: Senhor, eu já lancei as redes tantas vezes. E seja sincero para Deus, você pode falar: nem eu acredito mais nessa possibilidade, mas eu sei que o Senhor pode. Então, Senhor, debaixo dessa palavra, que é a tua palavra, não é a minha palavra, eu vou lançar as minhas redes novamente, e em nome de Jesus eu creio. Eu não estou dizendo que Ele vai te dar exatamente o que você quer, porque a palavra dele diz que Ele pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas uma coisa eu tenho certeza: se dermos liberdade para Ele e se lançarmos a nossa rede, Ele vai fazer o melhor, e a resposta em nome de Jesus virá. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Olha que coisa mais linda, vocês observaram? Jesus, ele não mudou a estratégia. O que é que ele falou para os pescadores? Volta e faz exatamente o que vocês estavam fazendo. E aí eu repito, não é sobre o método, não é isso, entendeu? Se você estava orando por algo e ainda não aconteceu, Deus diz para você, Deus diz para o pastor, a igreja ainda de repente não cresceu da maneira como eu esperávamos, mas Deus diz para você: não muda o método, continua fazendo do mesmo jeito, porque às vezes você está fazendo certo e as coisas não dão certo, e aí você quer mudar, né? Você está na igreja, você está buscando, não deu certo, então eu vou abandonar. Deus diz para mim e para você: eu não te autorizo a abandonar o método, continua desse jeito, volta para tua casa, continua orando por coisas que ainda não aconteceram, porque no tempo certo Deus, ele visita a tua casa, ele visita o teu casamento, ele visita o teu projeto, ele te cura emocionalmente, ele traz o teu amor. Não feche o coração, volte a sonhar, porque Deus, ele ainda realiza sonhos. E o que eu acho mais lindo naquela noite, o que era importante para aqueles homens, né, era peixe, eles precisavam de peixe. Nessa manhã, Jesus te pergunta: o que é importante para você? Fala comigo, enquanto o Ministério de Louvor estiver ali, né, louvando, você vai falar com Deus. Diga para Ele tudo que você precisa, diga para Ele tudo que você tem buscado, diga para Ele tudo que você tem esperado, e faça uma aliança com Ele. Diga: Senhor, eu não vou desistir, eu vou continuar jogando as redes, e debaixo da tua palavra, em nome de Jesus, no momento certo, a vitória vai chegar. Tem pessoas que não vão entender, tem pessoas que vão questionar, tem pessoas que não vão acreditar, tem pessoas que vão olhar para você e falar: gente, essa pessoa está na igreja, deve estar tendo alguma coisa de errado, mas você sabe que não está, porque você sabe que o seu Redentor vive e que em algum momento Ele se levantará. Então toma posse, irmã Simone, em nome de Jesus.
volta para sua casa, dobra o teu joelho, não retroceda, coloque a sua família diante de Deus e lança a tua rede. Não lava a tua rede, não joga fora a tua rede, não desista dos seus sonhos. Vamos permanecer com a igreja desse jeitinho. Já falaram pra gente, meus irmãos, muda o método, né, pastor? Coloca um político para dar dinheiro para a igreja crescer, coloca um cantor famoso, chama um pregador famoso. Não vamos mudar o método, porque estamos fazendo o que é certo, e eu tenho certeza que se continuarmos jogando a rede debaixo da palavra do Senhor, tudo que Ele prometeu para esse lugar, para cada pessoa que está aqui, vai se cumprir em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.